Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula da semana Investindo Sem Medo. Aqui no curso Investindo Sem Medo eu estou te ajudando então a perder o medo de investir em apenas uma semana. Isso é totalmente possível e a essa altura do campeonato, aqui na aula 2, eu já sei que você percebe que isso é totalmente possível, né? É bastante coisa realmente que você precisa aprender, tem muito detalhe, mas a gente pode ir aqui de uma forma leve, de uma forma didática. Eu prometo me comprometo com você a te entregar dessa forma, então eu estou muito feliz de saber que você está aqui na segunda aula. Tem gente que vai parar na primeira, vai achar que foi muito, né? E diz para o universo assim: não, é muita coisa, pode me entregar menos. Que bom que você está aqui agradecendo por estar recebendo tanto e principalmente por estar se desenvolvendo tanto, porque eu recebi várias mensagens de pessoas depois de assistirem a aula 1 que se surpreenderam, que aumentaram quem vê, foi muito legal. Então agora a gente tem aqui o nosso segundo passo. Vamos então continuar aqui a nossa jornada aí para você investir de verdade, para você investir sem medo. Então, vamos começar. Bom, e quero começar aqui relembrando os nossos acordos, tá bem? Eu não vou mais detalhar um por um, porque eu já sei que você já entendeu, mas eu acho importante te dizer que você vai sim perder o medo de investir em apenas uma semana. Eu vou te mostrar como ser alguém que não depende dos outros dizerem o que é melhor, que consegue rentabilidades maiores do que a poupança, mesmo que você não entenda nada de investimentos. Hoje você já entende um pouco mais do que entendia no início da aula 1, né? E o meu compromisso aqui é com o seu aprendizado e não com o economês, mas você vai sair daqui falando bonito. Já não está falando bonito um pouquinho? Eu sei que sim, e eu falo isso, eu reforço essa questão do meu compromisso ser com o seu aprendizado e não com o economês, porque eu sei que às vezes alguns educadores financeiros assistem, ou mesmo pessoas que já entenderam um pouco, e nossa, ela nem explicou que Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas eu penso assim, tá, mas e daí? O que que isso muda na prática pra gente? Isso o Google responde. Então eu não tô aqui para ficar explicando siglas ou que de repente não fazem diferença. Eu não estou aqui para te contar que o Google pode te contar. Eu estou aqui para te ajudar a botar tudo isso em prática. Eu estou aqui para te ajudar a realmente perder o medo. Então, o meu compromisso aqui é com o seu aprendizado, tá bem? Bom, outro ponto aqui que eu gosto sempre de relembrar é que é importante você se comprometer, assistir todo o conteúdo dentro da semana. Eu sei que você tem várias prioridades, uma porção de coisa para fazer, mas você vai precisar assistir tudo antes que saia do ar. Essa aqui é a aula 2, então já teve a aula 1, já teve um plantão de dúvidas que se você não pôde estar ao vivo, a reprise está disponível aqui para você, já já vou te mostrar em detalhes aonde. E aí, é importante que você assista tudo isso sem distrações, como se fosse um curso mesmo, porque é um curso mesmo. As pessoas tendem a achar que vídeos na internet é qualquer coisinha que elas podem ver depois. Esse curso aqui está disponível para você por uma semana, então aproveita, tá bem? E ó, o curso já está superando suas expectativas, não tá? Então, esse era o nosso combinado. Você está indicando para os amigos? Manda seguir aí, @domine suas finanças, fala do meu canal no YouTube, já pode começar a divulgar, tá bem? E eu vou dar o meu melhor, vou entregar o máximo de conteúdo que te ajude. E ao final, depois que a gente terminar todo o conteúdo, eu vou divulgar mais sobre o meu trabalho, os cursos que eu tenho, o que você pode fazer se você tiver interesse em continuar, até porque algumas pessoas já estão até me mandando mensagem perguntando sobre isso. Mas eu vou deixar para o final, combinado? Então tá bem. Então, olha só, para relembrar, a gente está aqui na aula 2, hoje a gente vai ver o passo a passo para começar a investir sem medo e ver render mais. Então, a gente vai ver de novo, clique a clique, como fazer o primeiro investimento. Se não ficou claro para você, você vai entender hoje. E hoje a gente vai começar a falar de ações. Tá animado? Tá animada para entender como investir em ações? Só que eu vou te mostrar uma forma que poucas pessoas conhecem, que é uma estratégia com muita segurança, tá bom? Então vamos juntos aqui. E olha só, hoje essa aula está sendo liberada numa quarta-feira, 27 de setembro, às 9 da manhã. Não sei se é esse horário que você está vendo, mas lembra que a gente já teve a aula 1 e que a gente já teve o plantão de dúvidas. Se você não esteve ao vivo, ou se você esteve ao vivo e quer rever, você pode ver o plantão de dúvidas que ele vai estar disponível aqui embaixo do vídeo. Se você está vendo no computador ou se você está vendo no celular, está aqui embaixo do vídeo. Ou então, se você estiver vendo dentro da área de membros da Hotmart, porque algumas pessoas estão fazendo acesso através da Hotmart, você está vendo aqui no menu lateral, é só você clicar para você escolher aonde você vai assistir às aulas, tá bem? E aí, se você estiver assistindo a tempo, na quinta-feira vai ter um plantão de dúvidas, ao vivo, às 8 da noite. As aulas não são ao vivo, mas os plantões de dúvidas sim, para você poder entrar ao vivo e me fazer pergunta. E aí o link para participar do plantão de dúvida, ele é mandado no WhatsApp. Então, se você não está no canal, na nossa comunidade do WhatsApp, clica aqui embaixo, dá uma olhada aqui embaixo do vídeo, tem um link, tem um botão, entrar no grupo de WhatsApp, entrar na comunidade do WhatsApp.
clica ali, fica dentro da comunidade, uma comunidade onde ninguém vê que você está dentro, é uma comunidade onde ninguém manda mensagem, só a minha equipe, que é para a gente poder te mandar o link do plantão, tá bem? Se por acaso você estiver assistindo essa aula quando já tiver passado os plantões, então você vai ter que ver na reprise, né? E todas as 6 aulas ficam disponíveis até o dia 1º às 23h59, que é um curso de uma semana. Tá bem? Sexta-feira, dia 29/9, a gente libera a terceira e última aula, e aí, durante o final de semana, você pode assistir as 3 aulas, tá bem? Bom, eu imagino que a essa altura do campeonato você já esteja mais para a imagem 2 do que para a imagem 1, não é? E essas palavrinhas aqui que eram super esquisitas lá no início, CDI, taxa Selic, PCA, né? Isso daí já não é mais tão esquisito assim para você. Hoje a gente vai falar sobre ações, dividendos, títulos de tesouro, pós-fixados, volatilidade. Vamos conversar sobre isso e aí, ó, a aula 3 já vai fluir, né? E vai ser incrível a aula 3, mas tem muita coisa aqui por essa aula 2, então a gente vai seguir juntos aqui. Bom, só queria fazer uma pausa muito importante aqui. E uma coisa que eu prezo muito nos meus cursos é reconhecer você como aluno, como aluna, e principalmente conversar com você sobre algumas coisas que vão muito além dos cálculos, das planilhas, das simulações. Eu queria falar com você sobre a forma como você conduz a sua vida financeira. Eu quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui. Acho que eu já te falei sobre o quão privilegiado e quão privilegiada você é de estar tendo acesso a essa informação. E privilegiada também por estar se permitindo ter acesso, sabe? Porque isso aqui foi oferecido para muita gente pelo valor que você pagou e nem todo mundo quis, nem todo mundo priorizou. Teve gente que achou caro, teve gente que achou desnecessário. Então, eu quero de verdade te parabenizar. O Brasil tem cerca de 211 milhões de habitantes e muito mais da metade não sabe investir. Cerca de 30% estão investindo. Desses 30%, quase 20 e poucos por cento, da última pesquisa que eu vi da Ambima, era cerca de 23% investia em produtos ruins, os produtos que você conheceu na aula 1, né, título de capitalização, faz uma previdência como se fosse uma reserva de segurança e não tem liquidez, ou então tem um CDB de um banco, um fundo de banco, você viu quantos milhares de investidores estão naqueles fundos ruins que eu te mostrei na aula 1. Então hoje você faz parte de um grupo que tem menos de 50 milhões de pessoas. Olha que incrível isso. Parabéns por você estar fazendo parte desse curso. Parabéns pela consistência de estar chegando até aqui, que você podia ter parado na aula 1. Eu sei que a sua vida é complicada. Então, de verdade, eu quero reconhecer isso. Talvez você seja uma pessoa da sua família que vai quebrar um ciclo, né, de gerações e gerações que não sabiam lidar com dinheiro, que não sabiam investir, ou talvez você vá construir um futuro de independência, né, ser uma mulher independente e não depender de governo, depender de chefe, mas não depender de um homem ao seu lado, de um companheiro ou de uma companheira ao seu lado, né, para te ajudar nas questões financeiras. Você está com alguém simplesmente porque você quer estar com alguém, não por dinheiro. Ou de repente você é um homem que quer ser o provedor da família ou quer se sentir mais confiante. Ou você quer viajar, quer comprar casa, quer comprar o carro, quer dar um futuro melhor para os filhos. Você quer que seus filhos aprendam isso, que eles não passem, né, os mesmos desafios que você, que não tenham a mesma ignorância, né, que um dia você teve com relação a tudo isso. Eu sei que tem muita gente aqui que tem todo esse interesse e eu também já tive todo esse interesse. Para mim, liberdade é um valor super importante. Eu gosto de ser livre, eu gosto de ter autonomia, eu gosto de escolher meus caminhos, eu gosto de decidir viajar, eu gosto de tomar decisões na minha vida, eu gosto de decidir ficar se eu quiser ficar e ir se eu quiser ir. Então, eu desejo tudo isso para você. Então, de verdade, parabéns por você estar aqui, ter chegado até aqui. E agora a gente vai em frente, vamos juntos nessa jornada. E olha, eu sei que é desafiador. Tá tudo bem que você tenha até hoje procrastinado, não tenha priorizado isso, o que não dá é para você voltar para o que você era antes de deixar isso para depois. Mas vamos pegar esse embalo e seguir aqui na aula 2, tá bem? Então vamos embora, vamos lá. Vamos seguir aqui, deixa eu compartilhar aqui, aumentar a minha tela com você. E eu quero, deixa eu aproveitar então esse momento, tinha esquecido que eu tinha separado isso daqui para você ver. Eu queria que você visse um depoimento de alguém que está passando pelo mesmo momento que você, talvez um pouquinho mais avançada, sim, é verdade. Mas eu quero que você se inspire, porque quando a gente vê que é possível para alguém ir além, a gente acredita que é possível para a gente também. E se de alguma maneira você se identifica com essa historinha que você vai ouvir agora? Eu era daquelas pessoas que durante anos perdi muito tempo em poupança.
Aí meu filho já tinha conta, né, em Nubank e Inter, e eu nada, e eu só em bancão, né. Até que um dia eu vi seu vídeo no Instagram e meu filho de um lado e você do outro, aí eu falei: "Não, gente, não dá mais". Aí eu tomei coragem e abri a conta no Inter, foi o meu primeiro passinho. Aí abri um CDB, assim, muito discreto. Aí tomei a coragem de tirar aquela poupancinha que eu tinha no Banco do Brasil, botei com muito medo no Inter, né, aquele medo de sair do Banco do Brasil, falei: "Meu Deus, vou perder toda a minha poupança", botando no Inter. Aí fui fazendo o curso, falei: "Gente, que isso, que medo era aquele?". Tenho 2 CDBs, já tenho criptomoeda, já tenho título do Tesouro, já tenho BOVV11, já estou ousada. Precisei esperar, né, o filho crescer para ter noção mais do que eu, para ele me incentivar, entendeu? E aí acabei, né, te vendo no Instagram para juntar o que vinha dele com o que veio de você para as coisas assim, né, caminharem para um ponto único. E aí pronto, aí foi a perfeição. Legal, né? Bom, ela é aluna do Escalada do Investidor, que é um dos meus cursos mais avançados. Inclusive, eu vou falar sobre isso ao final da semana, mas eu queria te mostrar esse depoimento, na verdade, para que você se inspire de que outras pessoas passam por isso também, né? Dá esse medinho, ai meu Deus, eu perder dinheiro. Mas você viu que ela falou de BOVV11, de criptomoedas. Então, você vai aprender isso aqui nesse curso também. Talvez não tão avançado quanto ela, né? Porque ela faz parte do Escalada, é o curso mais avançado. Mas hoje, ações, você vai aprender uma estratégia para investir em ações com segurança. Então, vamos lá? Espero que você esteja inspirado, inspirada, então, por esse depoimento. E a gente vai seguir em frente aqui. O que nós vimos até aqui, então? Vamos fazer uma rápida recapitulação, né, do que a gente viu, sempre com base nos 3 pilares. Muita clareza, foi o que eu busquei trazer na aula 1, e eu vou manter esse pilar aqui durante as 3 aulas. Muita calma, calma. Tem algumas coisas até que a gente vai rever, né, da aula 1 para agora, porque eu sei que, né, é muita coisa e que talvez de uma primeira vez não fique tão claro. E consistência, olha só, uma das maiores consistências, uma das mais importantes até agora, é você estar aqui, é a sua consistência de se manter nessa escalada, nesse jogo aqui que a gente está, né, entendendo melhor como que se joga. Então, a sua consistência de investir, a sua consistência de aprender, a sua consistência de aplicar, isso é muito importante, tá bem? E aí, vamos lá, vamos para cada item para a gente relembrar. A gente já viu por que é ruim investir em produtos dos grandes bancos. Lembram que a gente viu isso na aula 1? A gente viu o que é a Selic, o CDI, o IPCA e os impactos na vida do investidor. A gente viu onde encontrar informações atualizadas sobre esses indicadores. Como encontrar o melhor investimento para você, né? Então, como que você sabe qual é o melhor investimento para você? Quais as diferenças entre a renda fixa e a renda variável? Isso já ficou claro, aqueles 2 mundos, né, dos investimentos. O que é o trilema dos investimentos? Aquela decisão entre rentabilidade, certeza, barra segurança e liquidez, e como que ele influencia, né, a nossa decisão em investir. Os principais emissores da renda fixa, então quando a gente está emprestando, a gente pode emprestar para o governo, emprestar para bancos ou emprestar para as empresas, né? E as garantias, a empresa não dá garantia nenhuma, os bancos têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e o governo tem a garantia do que se é chamado de risco país, né? Que é um risco quase zero. Então há também uma garantia, né, por toda a dinâmica desse empréstimo para o governo. Qual o papel das corretoras e como escolher uma? Você até ganhou o guia das corretoras, né? Que inclusive o botão sempre para a biblioteca, para você baixar os materiais que eu estou te dando aqui, tá sempre aqui embaixo do vídeo, tá bem? E como formar a reserva de segurança e quais produtos investir para formar a sua. Hoje, inclusive, a gente vai ainda detalhar um pouco mais e mais no passo a passo aqui da reserva de segurança, tá bem? Bom, então depois de aumentar significativamente seu QIV, vamos recomeçar de onde paramos. A gente, aqui, seguindo nessa escalada, a gente trabalhou muitos fundamentos de segurança na aula 1. A gente vai continuar, tem vários fundamentos de segurança que a gente ainda continua na aula 2 e 3, mas a gente já começou a dar um avanço, né, nessa escalada. Então, nosso primeiro avanço foi a blindagem financeira, que é a nossa reserva de segurança, e a gente vai trabalhar mais um pouquinho dessa blindagem agora, tá bem? Então, olha só, você lembra disso daqui? Os 2 mundos, de um lado emprestando, né, que é quando você investe em renda fixa, de outro lado participando, que é quando você investe em renda variável, e a gente entendeu que do trilema
Na renda fixa, a gente tem mais certeza das coisas, portanto, a gente tem mais segurança e mais liquidez. E na renda variável, a gente tende a ter mais rentabilidade, certo? Bom, também vimos que na renda fixa, você empresta o seu dinheiro para governo, bancos e empresas. Então, todo investimento precisa de uma intermediação de uma corretora, que pode ser uma corretora ligada a banco ou uma corretora independente, uma corretora ligada a um bancão, desses bancões que a gente conhece aí, que tem agência em tudo quanto é canto, ou uma corretora ligada a um banco médio, que normalmente vai ter produtos, né? Mas as corretoras dos bancos médios estão mais preocupadas em realmente trazer produtos interessantes. Esse é até um ponto interessante para a gente conversar sobre corretora, porque essa abordagem da corretora, né, o tópico corretora, sempre rende muita dúvida. A gente conversou sobre isso no plantão, a gente falou sobre isso na aula 1. Quando você busca uma corretora, o que faz ela ser confiável? Ela estar no cadastro da Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, da CVM, como a gente mostrou na aula 1, como mostra lá no Guia das Corretoras, já é o suficiente para você entender se ela está autorizada a operar como corretora. E estando autorizada, ela é confiável. Mas o atendimento da corretora faz diferença. Os produtos que ela tem na prateleira dela podem ser diferentes uma corretora para outra. Tesouro Direto, né, o Tesouro Selic, por exemplo, é um produto que está igual em todas as corretoras. Mas e os CDBs? Os CDBs não são iguais. A gente vai ver mais sobre isso hoje. Os fundos de investimento não são iguais. Então, pode ser que eu veja um investimento disponível numa corretora que eu não vejo na outra. E as corretoras dos grandes bancos, né, dos bancões, que eu não falo o nome, né? Aquele assim, o laranjinha, o banco que começa com Bra e termina com Esco, eu não falo esses nomes que dá azar e derruba as lives e as aulas. Esses bancos, eles não estão muito interessados em te oferecer o melhor CDB. Né? A gente viu lá que eles criam, a taxa entre eles é uma, mas para a gente eles oferecem menos do que 100% do CDI. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a população não entende de investimentos. Acabei de te falar, menos de 50 milhões de habitantes, isso é muito pouco. Né? Então, são pessoas que realmente estão buscando investir de verdade. Então, os bancos pensam assim, para quê? Para que dá 100% do CDI? Eles nem sabem, vamos ganhar mais. E eles acham que está tudo bem, afinal, o que eles querem é segurança, o que eles querem é não perder dinheiro. Você acha que eles vão para aqueles banquinhos lá que surgiram agora? Só que a segurança é a mesma, todas as corretoras estão cadastradas na CVM, todos os bancos, eles têm, o dinheiro que está na conta do banco tem a cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, CDB também é assim. Então a segurança é a mesma, só que as pessoas não sabem disso. Então quando você vai investir através de uma corretora de um grande banco, você certamente não vai encontrar bons atendimentos, os gerentes, as pessoas ligadas à corretora não são treinadas para isso, não interessa muito ao banco investir nesse tipo de treinamento, e sim treinar as pessoas para vender títulos de capitalização, fundos, né, que dão um retorno ruim, mas que dão muito dinheiro para o banco. Agora, se você investe através de uma corretora de um banco médio, esses bancos médios eles se dedicam mais para conseguir, então, te satisfazer, entregar um atendimento bom, um produto bom, porque eles sabem que você tem medo. Então, eles querem, de alguma forma, te mostrar que não precisa ter medo. A mesma coisa as corretoras independentes, não ligadas a banco nenhum, porque essas, às vezes, são até menos conhecidas. Então, você sempre vai investir através de uma corretora. Lu, dá para investir direto pelo meu banco? Vai ser a corretora do seu banco, tá? Sempre. E essa corretora pode ser de um grande banco, de um banco médio, digital ou independente, tá? Então, voltando aqui, você vai, então, transferir o seu dinheiro para a corretora e, se você está começando, você vai começar pela segurança, pela certeza da renda fixa. E esses são os 3 emissores, então, da renda fixa, e aqui numa escala de segurança. O mais inseguro, né, de menos certezas, as empresas, porque são títulos privados que não têm garantia nenhuma, você empresta e tem que dar tudo certo. Os bancos têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil, então até R$250 mil, se você perder dinheiro, o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquela poupança dos bancos, né, ele te devolve o seu dinheiro que estava lá investido no banco que faliu ou algo do tipo. E o governo tem a garantia do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é o cofre do país. Então é o Tesouro dizendo assim, olha, a gente vai sempre pagar as nossas dívidas, seja porque a gente vai cobrar mais imposto e vai arrecadar mais dinheiro, seja porque a gente vai botar mais título para pegar mais dinheiro investido, e é o famoso rolar a dívida. Essa é uma expressão interessante também, talvez você já tenha ouvido falar políticos discutindo sobre a rolagem da dívida. Isso, inclusive, estava muito ligado também ao impeachment da Dilma, né? A rolagem da dívida é exatamente isso.
O Brasil tem várias pessoas, né, compraram título, então várias pessoas que emprestaram, ele está devendo para várias pessoas, e aí de repente está meio sem dinheiro, como é que a gente vai agora pagar esse título, devolver esse dinheiro? Ah, emite mais título, pega mais emprestado para a gente pagar esses daqui. Só que isso é rolar a dívida, e rolar a dívida não é bom para o país. É a mesma coisa que você pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo, você continua devendo e vai ficando cada vez mais devedor. Então isso não é bom para o país, mas a pessoa tem o dinheiro de volta. Fora isso, tem a Casa da Moeda, o país pode imprimir moedas. Então, olha que legal quantas coisas de economia você está entendendo, né? Então, seja porque vai rolar a dívida, seja porque vai aumentar impostos, seja porque vai imprimir dinheiro, que seria ruim também, que causa inflação, mas tudo isso é uma garantia que o Tesouro nos dá como investidores de que a gente vai ter os nossos títulos pagos, tá bem? Bom, e aí nessa escala de segurança, então, se a gente separar apenas o que tem garantia, ou seja, para eu começar a investir, eu estou começando pela minha reserva de segurança, então eu vou começar pelo que tem garantia, pelo aquilo que a possibilidade de eu perder dinheiro é quase zero. Por que eu digo quase zero? Pô, Lu, você não falou aí que tem garantia? Como assim quase zero? É zero, né? Bom, é que nada na vida é totalmente zero, né? Livre de risco, nada. Então eu não vou dizer que é quase zero, que é zero, mas é quase zero, tá? Então, se você quer começar a investir, esses são os dois emissores para quem você deve investir, emprestar. E esses são os dois investimentos que têm liquidez diária. Porque lembra que se você está começando a investir, do trilema, a rentabilidade não é o mais importante. O mais importante é a certeza que o dinheiro vai estar lá e que vai crescer. E a certeza de que eu vou poder ter aquele dinheiro na hora que eu quiser. Então, no trilema, eu vou abrir mão de rentabilidade. Então, eu vou procurar pelo menos 100% de CDI, que é basicamente o que rende o Tesouro Selic, e um CDB de liquidez diária que renda 100% de CDI. Lembrando que existem vários tipos de CDBs. Não significa que qualquer CDB, encontrei um CDB, então é esse o que a Lu falou para eu investir para minha reserva? Não. Tem que ser um CDB que tenha liquidez diária e que renda no mínimo 100% do CDI. Daí para cima, tá? Daí para baixo não. E aí você vai buscar e procurar. Várias instituições de corretoras de bancos médios digitais têm opções assim, e várias corretoras independentes também. E nos grandes bancos, Lu, eu encontraria o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI? O Tesouro Selic, sim. Um CDB de liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI? Já não sei. Existem alguns bancos que estão oferecendo. Mas sabe por que eles estão oferecendo? Antes eles cobravam taxa para investir em Tesouro Selic, enquanto outras corretoras não cobravam. E antes eles não tinham CDB que rendia 100% do CDI. Chegava ali em 90, 92, 95, mas 100% não tinha. E aí eles perceberam que pessoas como você estavam investindo em aprender mais. Falaram, fica aqui, ó, tiramos a taxa do tesouro direto. Não, fica aqui, ó, agora tem um CDB de 100% de CDI. Só que toma cuidado, porque isso não é à toa, isso é uma armadilha para você ficar ali e daqui a pouco eles te colocam um outro investimento. Olha esse daqui já que você está aqui, né? Então toma muito cuidado. Eu não investiria, assim como não invisto, em Tesouro Selic, nem num CDB de 100% de CDI com liquidez diária, nesse grande banco que há pouco tempo não queria fazer isso por mim. Eu procuraria de qualquer maneira corretoras independentes, corretoras de bancos médios, até porque no segundo momento, quando eu quiser fazer outros investimentos bons, o bancão não vai ter e nesse lugar vai ter, e aí eu já estou acostumada com todo o sistema e já perdi o medo, tá? Então essas daqui são as suas duas opções para sua reserva de segurança. E aí sempre me perguntam, existem outros títulos? Lu, existe outro título para eu emprestar para o governo que renda mais que o Tesouro Selic, que tem alguma outra característica? E existem outras formas de eu emprestar para o banco, de repente para ganhar mais que 100% de CDI? Ó, sim, a minha resposta é que sim. Mas lembra do trilema? Toda vez que você vai procurar ganhar mais, ou seja, ter mais rentabilidade, você concorda que você vai estar abrindo mão de alguma das outras duas coisas? Então, assim, Lu, tem algum título aí para emprestar para o governo, né? Já que você falou que é risco zero, tem algum que renda mais que o Tesouro Selic? Sim, mas o que você vai abrir mão? Da certeza ou da liquidez? Você vai ter que saber, né, do que você vai abrir mão. E para os bancos, né, já que eles cobrem até 250 mil, eu tenho 50 mil para investir. Será que tem algum CDB que rende mais que 100%? Tem, mas do que você vai abrir mão? Então é importante saber disso. Eu vou te mostrar aqui que sim, existem outros títulos. Por exemplo, quando você investe emprestando para o governo, tem o Tesouro Selic, que é aquele que funciona como uma poupança. Ele rende todo dia e você pode resgatar todo dia, e aí você vai ter resgatado mais do que você colocou, porque ele está rendendo todo dia, né? E ele rende de acordo com a Selic.
Mas tem outros títulos. Eu vou ler aqui para você e vou te explicar algumas coisas em seguida, tá? Ó, o Tesouro Pré-Fixado, o Tesouro IPCA, o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Esses dois, inclusive, eles são títulos novos. Eles foram lançados em 2023. O Renda Mais em janeiro de 2023 e o Educa Mais em agosto de 2023. Tá aí a importância de, mesmo depois de você aprender, você se manter em contato com pessoas que sabem, fazer parte de grupos, de comunidades, ou fazer outros cursos, porque surgem novidades, aí você vai ver pela internet, aí será que você vai entender da forma clara que você está entendendo, por exemplo, num curso? E se eu tiver dúvida, para quem que eu vou perguntar? Então, já pensa nisso também, lembra do pilar consistência? Já pensa nessa consistência para os seus avanços, mesmo depois daqui do Investindo Sem Medo, tá? Então, por exemplo, o Renda Mais e o Educa Mais foram lançados agora em 2023. Para te explicar cada um deles, eu vou primeiro te explicar a diferença entre títulos pré-fixados e pós-fixados, tá bem? Vamos entender rapidinho o que são os pré-fixados e os pós-fixados? Olha só, se você der um pause no vídeo agora e você for no Google e colocar assim, preços e taxas do Tesouro, você vai encontrar um link, que é o link do Tesouro Direto mesmo, e aí você vai clicar nesse link, preços e taxas dos títulos IPCA, pré e pós-fixados, e aí você vai cair numa página que tem todos os títulos. Quer dar um pause agora e fazer esse teste? Dá um pause aqui, abre o Google e pesquisa assim, preços e taxas do Tesouro, clica aqui no primeiro que vai aparecer, que é do Tesouro Direto, e aí você vai cair numa página assim. Dá uma olhadinha aí, dá um pause para você ver, para depois eu te explicar o que você está vendo. Olha só, aqui estão a lista de todos os títulos. Está o nome do título, tá a rentabilidade esperada do título, o investimento mínimo do título, o valor desse título, porque a gente investe uma parte, a gente não precisa investir no valor do título mesmo. O que vale como investimento mínimo é isso que está nessa coluna aqui, de investimento mínimo. E o vencimento, ou seja, vencimento é até quando que aquele título existe. Então, talvez você até veja aí no Tesouro Selic, vencimento de Tesouro Selic 2029, por exemplo. Ah, Lu, então eu tenho que levar o meu dinheiro até 2029? Poxa, mas você falou que era igual a poupança, que eu posso resgatar a qualquer momento. Sim, é igual a poupança, você pode resgatar a qualquer momento. Mas existe um vencimento, porque você não pode ficar investindo ali para o resto da vida. Nisso ele é diferente da poupança. Lembra que o título é o governo pegando emprestado. Então, todo empréstimo, todo investimento de renda fixa tem uma data final. Lembra que no empréstimo a gente combina assim, tá, mas até quando? Até quando esse dinheiro fica emprestado, não é? Então, todo título de renda fixa é um empréstimo. Todo empréstimo tem data final para acabar, para ser pago. Então, tem o vencimento. Isso não significa que você tem que levar até a data de vencimento. Sempre vai depender da característica daquele título. O Tesouro Selic rende a Selic, todo dia ele cresce um pouquinho de acordo com a taxa Selic daquele dia. E aí, se você levar até o vencimento, no dia do vencimento ele acaba o dinheiro todo, né, baixa na sua conta da corretora, é como se você tivesse vendido o título naquele dia, pega o seu dinheiro de volta naquele dia, mas no vencimento, então, todo mundo no vencimento, né, tem que pegar o dinheiro de volta com a rentabilidade, mas pode fazer isso antes. Agora, talvez alguns títulos, por exemplo, um CDB é um título, e de repente você encontra um título, que é esse de emprestar para o banco, né, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, e aí você, então, com o CDB tem um vencimento e ele pode ter liquidez diária, ou seja, eu resgato antes do vencimento se eu quiser, ou ele pode ter liquidez só no vencimento. Então, todo título tem vencimento, tá? Deixa eu até te dar uma dica, veio aqui à minha cabeça agora, uma coisa que as pessoas confundem muito, anota aí no seu caderno. As pessoas confundem CDI, que é a taxa, lembra que CDI é Certificado de Depósito Interbancário, aquela taxa que os bancos fazem entre eles, né? E que aí vira uma referência para renda fixa, que o banco fala assim, você quer investir comigo? Então eu vou te pagar 90% do CDI, ou o banco médio, né? A corretora do banco médio, tem lá na prateleira dela 100% CDI, 102% CDI. Então, CDI tem a letra I. Guarda na sua cabeça que ele está indicando quanto vai render, tá? CDI está indicando. E o CDB tem B de banco. O CDB é a letrinha, a sopa de letrinhas, né? Para mostrar que eu estou emprestando dinheiro para o banco. E o CDB, ele vai render uma taxa, que pode ser, por exemplo, 100% do CDI, né? Então, CDI, eu não invisto em CDI. Eu invisto num CDB, ou invisto em outros investimentos que rendem uma taxa. Qual é essa taxa?
O CDI, tá? É louco, né? Muita letrinha, mas então vamos lá, recapitulando. CDB tem um B de banco, então é quando eu empresto para o banco. Então o CDB é o investimento, mas ele rende de acordo com alguma taxa, que pode ser o CDI. O CDI é uma taxa que indica quanto vai render. Decorou? Então tá bem, não confunde mais, né? Então, olha só, eu pedi para você abrir aqui essa tela para você já conhecer todos os títulos, para eu poder te explicar o que são, por exemplo, os títulos pré-fixados. Porque você está vendo aí, Tesouro Pré-fixado 2026, Tesouro Pré-fixado 2029. O que significa isso? Olha só, olha a palavrinha te dizendo, ó, pré-fixado. A taxa é fixada antes, ou seja, eu já sei quanto ele vai render, porque já está combinada a taxa, ela está pré-combinada, pré-fixada. Tá? Então, na renda fixa, existem títulos que são pré-fixados, tanto os títulos com governo, que são os títulos públicos, quanto os títulos privados e bancários, tá bem? Existem títulos de todos os tipos que são pré-fixados. Olha aqui, no dia que eu estava gravando esse vídeo, eu dei um print e tem um tesouro pré-fixado de 10,27, com investimento mínimo de R$ 32. O valor do título é 800, ou seja, pode ser a partir de R$ 32, e um título inteiro seria 800, então posso ser R$ 32 é uma fração. R$ 64, duas frações. R$ 96, é que eu não sou boa de matemática, três frações, entendeu? Que está indo de 32 em 32. Não tem como investir R$ 35. É sempre as frações, até chegar em 800. Aí de 800, pode ser 832 e os quebrados, entende? De fração em fração. Lá no sisteminha eu vou te mostrar isso, quando você vai investir, você vai escolhendo o valor. Então, tudo isso para te dizer que não tem como vocês, no título público, né? Então, nos títulos do Tesouro, você não escolhe o valor exato, vai ser sempre determinado pelo sistema de acordo com as frações, tá bem? Então, olha, esse aqui, por exemplo, ele vence no dia 1º de janeiro de 2026. Então, o Tesouro Selic, ele rende todo dia, tem vencimento e você pode resgatar ele na hora que você quiser, que você vai resgatar ele tendo rendido. O título pré-fixado, ele determina uma taxa antes, mas essa taxa só é paga no vencimento. Porque existe uma coisa, ó, vou complicar um pouquinho aqui agora, tá? A gente tá avançando. Vai guardando, essas coisas vão entrando na sua cabeça, daqui a pouco eu vou juntar o quebra-cabeça, tá? Porque eu sei que essa parte tem muito elemento de quebra-cabeça. Olha só, os títulos do Tesouro, eles têm um fenômeno de precificação, ou seja, quanto que eu sei que ele vai estar valendo, quanto que eu sei qual vai ser a taxa, isso é a precificação, tá? Quando eu abro o sistema e vejo tudo isso, teve uma conta por trás disso que o Tesouro Nacional fez. Então, essa conta, ela considera um fenômeno chamado marcação a mercado. Oi? Marcação a mercado. O que é isso? Lembra dos riscos, quando eu mostrei os riscos, que um dos riscos era risco de mercado? Pois é, o mercado, ele representa coisas externas que estão acontecendo e que impactam o investimento. Então, os títulos do Tesouro, eles têm um preço determinado pelo mercado. Se de repente alguma coisa está acontecendo na macroeconomia e aí a reputação do Brasil não está muito boa para os investidores estrangeiros. Sabe, acontece alguma coisa na nossa política ou na nossa economia e aí a gente está meio com um filme queimado, sabe? E aí os investidores estrangeiros estão assim, não, deixar meu dinheiro no Brasil? Acho que não, só se valesse muito a pena. Só investiria em títulos do Brasil se valesse muito a pena. E aí eu falo dos investidores estrangeiros porque é dólar, né? Então é a maior parte do dinheiro. Aí o que o Brasil pode fazer? O que o Tesouro Nacional pode fazer? Ele pode aumentar a taxa de juros que vai ser paga por esse empréstimo. Então, dependendo do que está acontecendo, essa taxa pode subir ou essa taxa pode baixar. Então, a marcação das taxas dos títulos é uma marcação a mercado. A única que pode ser considerada que não é muito a mercado é a do Tesouro Selic. E por que eu estou dizendo que pode não ser considerada? Que se a gente analisar lá no fundo tem marcação a mercado, mas é que para nós, para os investidores, isso não importa. Lembra que meu compromisso é com o seu aprendizado. Então, olha só, o Tesouro Selic, ele rende a Selic. Então, ele é tipo uma poupança, no sentido de que eu posso botar meu dinheiro lá, todo dia ele está crescendo, a hora que eu quiser eu resgato, se eu levar até o vencimento, no dia o vencimento acabou e aí eu resgato tudo. Se eu quiser resgatar tudo antes do vencimento, também pode. Entendido isso? Agora, tem outros títulos do Tesouro que, se eu resgatar antes do vencimento, eu resgato pelo preço que estava no dia.
Vou voltar aqui para você entender, ó. Tá vendo que hoje ele custa R$ 800? Então, se eu comprar, vamos supor que eu não compre uma fração, não vou investir com mínimo não, vou investir com 800. Eu compro por 800. Se eu levar até o dia 26, até o ano de 2026, 1º de janeiro de 2026, eu vou receber 10% ao ano, todo ano. Agora, se em julho de 2025 eu quiser resgatar o meu dinheiro desse título, eu posso? Posso. Só que aí eu vou resgatar pelo preço que estava naquele dia. Aí vamos supor que por umas questões do mercado, ao invés de estar 800, tivesse 650. Percebe que eu perdi dinheiro? Então, olha só, o Tesouro Selic é o único indicado para quem quer resgatar o dinheiro a qualquer momento, antes do vencimento. Os outros títulos, todos esses que você está vendo aí nessa página que você abriu, todos eles, se você quiser resgatar antes, você pode perder dinheiro, porque tem essa marcação ao mercado. Então, assim, eu só tenho certeza que eu vou ganhar a taxa se eu levar até a data de vencimento, tá? Então, assim, são títulos pré-fixados, ou seja, já me dizem a taxa antes, mas eu sei que eu vou receber essa taxa se eu levar até o vencimento. Se eu resgatar antes, aí eu vou resgatar pelo preço do dia. Mas, Lu, o preço do dia poderia estar maior? Poderia. De repente acontece alguma coisa, né, no mercado. Vamos supor que o país está, né, numa característica de crescimento, o PIB crescendo, tudo ótimo, e aí os investidores estrangeiros estão assim, nossa, vamos investir no Brasil, vamos abrir empresa lá, vamos... Aí o Brasil pensa assim, então se eu pegar dinheiro emprestado, agora eu não preciso pagar uma taxa de juros tão alta, e quando a taxa de juros baixa, o preço do título sobe. É uma dinâmica da precificação. A taxa de juros baixou, o preço do título aumentou. E aí, de repente, no meio do caminho, ao invés de estar 800, você pagou 800. Né, para ganhar as taxas até o final. Mas, de repente, no meio do caminho, sei lá, está 1.000. Isso representa um percentual grande. Então, a estratégia de marcação a mercado, a estratégia de você se aproveitar da marcação a mercado, pode ser uma estratégia de você ganhar dinheiro em título público, ter uma rentabilidade boa em título público. Aqui, no Investindo Sem Medo, eu não consigo me aprofundar nisso, mas é um elemento aí para você considerar estudar para o futuro. O que eu quero que você saiba é: Tesouro Selic é o único título do Tesouro indicado para quem quer colocar dinheiro ali e não quer esperar até a data do vencimento para ter rentabilidade, quer ver render todo dia e poder resgatar a qualquer momento. Entendido isso? Beleza. Segunda coisa que eu quero que você entenda: um título pré-fixado é um título que já tem a taxa determinada ali, mas que você provavelmente, na grande maioria dos títulos pré-fixados, você vai ter que levar até a data de vencimento. Não vai ter um título pré-fixado com liquidez imediata, entendeu? Então, os títulos pré-fixados, eles têm uma taxa definida, mas você tem que levar até a data de vencimento. Lu, mas por que eu investiria num pré-fixado? Quando que vai ser bom investir num pré-fixado? Bom, tem duas coisas que podem fazer você investir num pré-fixado. Se é um dinheiro, lembra assim, qual é o melhor investimento? E lembra que a gente se faz aquelas perguntas? Para quando eu preciso? Vamos supor que você queira pegar esse dinheiro de volta para alguma coisa que você vai realizar lá em 2026. Então, se você está abrindo mão de liquidez, se você está mantendo a segurança, porque investir em título público é seguro, mas abrindo mão de liquidez, eu só pego esse dinheiro em 2026, vai estar rendendo um pouco mais. Então, é sempre essa dinâmica do trilema. Então no pré-fixado eu tendo a ganhar um pouco mais do que se for para resgatar a qualquer momento? Sim. Então, assim, eu tenho um objetivo que é só para o ano tal. Tem um título que vence nesse ano. Por que eu vou botar com liquidez imediata se eu não preciso desse dinheiro agora? E botando liquidez imediata ainda rende um pouco menos, né? Por causa do trilema. Liquidez, certeza, então rende menos. Menos liquidez, certeza, então, né, eu estou abrindo mão desse daqui. A rentabilidade eu estou trazendo para mim. Então, essa é a dinâmica que a gente vai começando a acostumar. Não se preocupa. É a primeira vez que você está ouvindo falar de todas essas coisas, então eu sei que parece complicado. A gente tem a aula toda de hoje e a gente ainda tem uma terceira aula, então tem bastante coisa para entender. Entendeu que o Tesouro Selic é aquele que você não precisa levar até o vencimento, que você pode resgatar até a qualquer momento sem perder dinheiro? Entendeu? Então isso é o suficiente. Entendeu que pré-fixado é quando a gente já define uma taxa, até engasguei, e que normalmente a gente vai levar até a data de vencimento, que se resgatar antes pode até perder dinheiro, entendeu? Então tá bom, era isso que você precisava entender. Vamos lá. Então tem o pré-fixado, que você observou aí. Tem o pós-fixado,
Pós-fixado é, por exemplo, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic a gente não sabe quanto vai render. Ué, Lu, você falou que o Tesouro Selic não rende a Selic? Como é que pode ser pós-fixado? Está pré-fixado na Selic. Não, 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 não. Olha só. Pré-fixado é quando a gente sabe o número. Pós-fixado é lógico, todo empréstimo, toda renda fixa tem uma combinação, quanto vai render e tal. Mas pós-fixado é quando a gente só sabe quanto rendeu depois que rendeu. Você concorda? Você já aprendeu que a Selic ela pode mudar, o CDI pode mudar. Então, o título que rende, né, Tesouro Selic que rende a Selic, ou um título que rende 100% de CDI, você não sabe quanto ele vai render. Não pode mudar a Selic? Não pode mudar o CDI? Então você só vai ter certeza do quanto rendeu depois que rendeu. Quando chegar lá no dia que você for resgatar, a Selic estava tanto, mas aí depois ela aumentou para tanto, a Selic estava tanto, baixou para tanto, o CDI estava tanto e aumentou para tanto. Então, assim, só depois do período é que você olha para trás e fala, meu dinheiro rendeu 12,35. Mas esse 12,35 você não tinha antes. Você sabia que ia render CDI, mas sei lá o que vai acontecer com o CDI. Tem as expectativas, tem o relatório lá do Banco Central, tem, né? A gente pode pesquisar as expectativas, mas certeza a gente não tem. Então, por isso é pós-fixado. Eu só sei o número da rentabilidade depois. Pescou essa? Então, pré-fixado é sempre um número definido. Pós-fixado está sempre atrelado a algum indicador. Agora vamos falar bonito. Olha só, não é um índice? Olha como no mercado financeiro as pessoas falam. O pré-fixado tem uma taxa definida e normalmente essa taxa só é paga lá no vencimento. Se você resgatar antes, você pode perder dinheiro, principalmente se o título tiver marcação a mercado. O pós-fixado, ele não tem uma taxa pré-definida. O pós-fixado, ele está indexado a alguma taxa de referência, como, por exemplo, a taxa DI ou a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Não entendeu? Não entendeu o que eu disse? Eu sei que entendeu. Pois é, olha que bonito que estamos falando agora. Você agora consegue ver um jornal e ouvir notícia de economia. Depois me conta, me manda mensagem no Instagram, me manda e-mail, me manda um sinal de fumaça aí quando você estiver vendo o jornal entendendo tudo, tá bem? Então vamos voltar para cá, ó. Então já vimos que tem o pré-fixado, o pós-fixado e tem também títulos que são híbridos, tanto nos títulos de tesouro quanto nos títulos de banco também. O que é híbrido? Híbrido é que é as duas coisas, olha aqui. Ele é IPCA mais 5,34, IPCA mais 5,49. O que significa isso? Que ele rende uma parte é pré-fixada, ó, 5,34. Eu já sei que vai render 5,34. Mas, além disso, tem uma parte pós-fixada, ou seja, indexada a um índice que eu só vou saber depois, que nesse caso é o IPCA, ou seja, inflação mais uma taxa. Agora presta atenção, olha que bom, olha o pulo do gato nisso daí. O nosso dinheiro não perde valor com a inflação? Então, se eu tenho, sei lá, se passa 5 anos e meu dinheiro está guardado em algum lugar, o principal é proteger ele da inflação. Então, se em 5 anos ele rendeu IPCA, ele ficou protegido da inflação. Concorda? Ou seja, o IPCA representa o quanto o dinheiro perde de valor. Se passou 5 anos e o meu dinheiro rendeu o IPCA, é como se ele não tivesse mudado nada. Ele se protegeu ao longo do tempo, ou seja, não perdeu o valor e ficou meio que igualzinho, né? Então, assim, render o IPCA é bom porque protege, ou seja, meu dinheiro não some. Mas render só o IPCA não é bom porque não rendeu nada, né? Só protegeu. Tudo bem até aí? Então, quando eu tenho um título híbrido, IPCA mais uma taxa, isso é bem bom. Significa que protegeu com certeza, porque não importa quanto deu o IPCA, porque vai render o IPCA, e eu ainda ganhei uma taxa. Então, é praticamente a certeza de que vai render 5% acima da inflação. Olha que bom. Porque tem investimento, por exemplo, um pré-fixado de 12. Quanto vai dar a inflação até a data tal? Não sei. Se a inflação der 10 e ele render 12 no ano, na verdade eu só ganhei 2. Teria sido melhor ir lá para aquele IPCA mais 5. Então a gente começa a entender as nuances, percebe que não tem como dizer qual é o melhor, depende de quando você precisa desse dinheiro, depende de como está a economia, a taxa Selic e o CDI estão caindo e a inflação está caindo também? Ou está já na tendência de subida, para a gente imaginar o que vai acontecer no ano que vem, no outro ano? Baixou o relatório Focus e olhou lá no relatório Focus as taxas e quais são as expectativas? Então percebe que é um quebra-cabeça complexo, eu sei.
mas não é de uma hora para outra que a gente entende, mas a gente está entendendo, né? Então é muito importante você saber o que é importante você saber agora. Que louco, né? É muito importante você saber o que é importante você saber. E dependendo do seu momento, você que está aqui no Investindo Sem Medo, eu imagino que você não sabia nada, ou sabia muito pouco, e quer dar os primeiros passos. Então, ó, pré-fixado ainda não é o seu momento. Porque pré-fixado você tem que levar até a data de vencimento. Sabe-se lá se. Né, você nem tem reserva de segurança. Sua reserva de segurança tem que estar líquida, tem que estar ali fácil para você. Então é Tesouro Selic. Ah, e o IPCA mais 5 ponto alguma coisa. Será que é para mim? Depende. Se você estiver fazendo algo para sua aposentadoria, pode ser. É proteger o seu dinheiro e ter certeza que vai render 5. Então isso já seria para aposentadoria. Mas não se preocupa com isso agora. Na aula 3 a gente vai juntar esses quebra-cabeças, inclusive fazer uns exercícios de qual é o investimento mais adequado para qual objetivo. Vamos seguir aqui? Então vamos. Bom, então você já entendeu o que é pré-fixado, o que é pós-fixado e o que é híbrido. E tem títulos públicos de todos os tipos. Inclusive, tem 2 novos títulos que foram lançados em 2023, que é o Tesouro Renda Mais, que é um título para aposentadoria. Então, ó, ele vai render IPCA, vai proteger da inflação e mais 5%. Esse, por exemplo, a partir de 2049. Então você, a partir de 2049, recebe na sua conta mensalmente uma rentabilidade de IPCA mais 5,62 do que você botou de dinheiro lá. De novo, como eu falei, a gente precisa avançar na escalada na ordem. Então a gente ainda está no momento de blindagem financeira, a gente ainda não está falando da liberdade financeira e do futuro. Então não vou mergulhar nesse assunto de aposentadoria agora, tá bem? Mas eu achei importante que você conhecesse que inclusive tem simuladores no site do Tesouro Direto, tá? E o outro título é o Educa Mais. O Educa Mais é um título em que você vai juntando dinheiro para depois mensalmente pagar os estudos do seu filho, né, de alguma criança, de um sobrinho, de uma sobrinha, que eu tenho uma sobrinha. Então, por exemplo, você pode ter IPCA mais 5,32 sendo pago mensalmente na sua conta a partir de 2030, a partir de 2031, a partir de 2032, para que você, então, a partir dessa data, fique recebendo para custear os estudos dos seus filhos, por exemplo. Então, de novo, a gente está na etapa da blindagem financeira, isso daqui tem mais a ver com a nossa pizza dos investimentos, a gente vai ver isso mais para frente na aula 3, tá bem? Então, vamos seguir aqui, olha. Então, já vimos que sim, existem outros títulos públicos, existem outros títulos dos bancos também. Existe CDB pré-fixado? Existe, com certeza, ou seja, ele não vai ter liquidez, mas vai provavelmente render mais que os que têm liquidez. Existe CDB indexado ao IPCA? Sim, existe. Existem outros títulos, LCI, LCA, LC, que é a letra de câmbio. Então, assim, tem vários títulos. A gente vai adentrar um pouco mais isso na próxima aula, na aula 3, mas não acabou a aula 2, não. Tem mais coisa pra gente ver aqui de blindagem, porque uma coisa que é importante eu fazer aqui com você, eu preciso te apresentar uns conceitos, lembra da base ali da nossa escalada, os conceitos fundamentais, e juntando essa pecinha de quebra-cabeça. Então deixa eu juntar essa pecinha aqui com você. Olha só. Vamos voltar aqui à blindagem. Você está começando a investir? Você não tem nada de investimentos? Ou você tem um dinheiro na poupança e quer começar a investir de verdade? Ou você vai receber um dinheiro e quer fazer alguma coisa com esse dinheiro? Então, todo mundo que está no primeiro passo, o primeiro passo é uma reserva de segurança, tá? E mesmo que de repente você já tenha, tem muita gente que fala, ah, Lu, eu já tenho um dinheiro na caixinha do Nubank, na caixinha do não sei o quê, no porquinho do banco tal. Olha só, você precisa ter autonomia e clareza. Lembra de um dos pilares é a clareza? Clareza para você saber o que está sendo feito com o seu dinheiro. Olha aqui, esses são os 2 investimentos indicados para sua reserva de segurança. Então, quem está começando, quem está, né, com o seu primeiro dinheiro e quer fazer essa blindagem, eu primeiro vou me proteger para depois eu poder crescer nos meus investimentos, é Tesouro Selic e um CDB de liquidez diária que rende no mínimo 100% do CDI. Por que que uma poupança não é boa? Você já viu que a poupança rende menos. Por que que o título de capitalização não é bom? Você já viu, porque rende menos. Por que que a caixinha ou o cofrinho ou o porquinho do banco tal não é bom? Porque o seu dinheiro está onde? Dentro dessa caixinha? Está num Tesouro Selic? Está num CDB? Se é um CDB, de que banco? E rendendo quanto? E você pode resgatar a qualquer momento? E qual é o risco? E o que pode acontecer? E se o banco que tem o CDB falir, tem fundo garantidor de crédito protegendo? Então entende assim, que as coisas precisam ter clareza, não podem estar assim, escondidas sem você saber o que está acontecendo. Então, não tem erro, não tem dúvida. Começou a investir, é Tesouro Selic
e CDB de liquidez diária que rende 100% de CDI no mínimo. E aí deixa eu te mostrar um comparativo antes da gente ir para uma parte prática aqui que vai solucionar todas as dúvidas que por acaso ainda existirem aí. Quero comparar, ó, poupança com Tesouro Selic e com CDB. Não vou nem comparar caixinha, cofrinho, porquinho, porque não tem nem as características definidas. Não se sabe o que a instituição bancária está fazendo com o seu dinheiro quando está lá dentro. Ah, está num CDB. Qual CDB? Então, para mim, isso daí não é nada, tá? Então, eu vou comparar as coisas que, os investimentos que normalmente as pessoas colocam lá, a poupança delas. Então, vamos lá. Poupança, Tesouro Selic e CDB. Sobre a liquidez. A poupança tem liquidez imediata, você resgata a qualquer momento. O Tesouro Selic tem liquidez imediata, você resgata a qualquer momento. E o CDB? O CDB você tem que verificar. Tem que ser um CDB de liquidez imediata, porque tem CDB que não tem liquidez imediata, tá bem? A poupança, ela rende a cada 30 dias, então não sei se você sabe, mas se você deixa 20 dias na poupança, não rende nada. No Tesouro Selic e no CDB, rende todo dia. Se você deixar 20 dias no Tesouro Selic ou no CDB, vai render 20 dias da taxa Selic ou, ou CDI, né? Dependendo da taxa que é aquele CDB. A poupança rende quanto? A poupança rende, em média, 6% ao ano, ou vai render 70% da Selic quando a Selic está abaixo de 8,5%, tá? E muda a regra de rentabilidade da poupança. O Tesouro Selic rende a taxa Selic, que no dia a dia, a taxa Selic, que chama taxa Selic over, que é uma tipo taxa Selic real. Taxa Selic real do dia a dia é praticamente o CDI, tá bem? Então, tanto o Tesouro Selic quanto o CDB, eles vão render basicamente indexado ao CDI, tá? A poupança, ela tem garantia do FGC, o Tesouro Selic tem a garantia do Tesouro e o CDB tem garantia do FGC. Então você percebe que as pessoas ficam na poupança por medo, sendo que os outros dois são tão seguros quanto. O Tesouro Selic ainda mais seguro, tá? A poupança, ela não tem imposto de renda, não tem pagamento de imposto de renda quando você investe na poupança. Mas quem não é isento precisa declarar. Porque tem gente que fala assim: ah, não, eu vou investir na poupança porque eu sou isento, eu não declaro imposto de renda, então eu tenho que investir na poupança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você é isento, não tem que fazer nada com imposto de renda. Independente se tem ou não tem poupança, Tesouro Selic, qualquer coisa assim. Agora, se você entrou naquelas características de quem não é mais isento, você declara o imposto de renda e declara o que você tem. Declara a poupança, declara o Tesouro Selic, declara o CDB, se você não é isento. Agora, eu vou pagar imposto de renda? Não, não é pagar imposto de renda. Se você não paga imposto de renda, você faz sua declaração e não tem nada para pagar, não vai ter nada para pagar porque você investe em tesouro ou no CDB. O que acontece é que quando você resgata o seu dinheiro do CDB ou do tesouro, o governo tira um pedacinho da rentabilidade e fica lá com ele. Na hora que você resgata, já não vem para tua conta. Isso não muda nada no seu imposto de renda, tá? E aí, se o Tesouro Selic e o CDB, principalmente no momento que eu estou gravando esse vídeo, numa taxa Selic aí de 13%, 12%, se o CDB e o Tesouro Selic estão rendendo praticamente o dobro da poupança, esse desconto de imposto de renda não é nada. Ele normalmente não é nada. Ele foi significativo e fez o Tesouro Selic, por exemplo, perder para a poupança em alguns aspectos, quando lá na pandemia a gente teve uma taxa de juros de 2, que foi uma coisa assim histórica, que nunca tinha acontecido. Porque normalmente, em 99% do tempo, a poupança sempre vai render menos, mesmo sem taxa de imposto de renda, tá bem? E aí, olha, como é que é cobrado o imposto de renda de tesouro e de CDB? Ele é cobrado de acordo com a tabela regressiva de imposto de renda. Essa é uma coisa que eu nem acho que seja uma grande preocupação, você decorar, entender como calcula. A única coisa que eu acho que você tem que levar em consideração, e essa tabela regressiva, se você jogar no Google, tabela regressiva de imposto de renda, você acha essa tabela a qualquer momento do dia e da noite, você não precisa decorar isso. Mas é você saber que, ó, com o passar do tempo, dá uma olhadinha aqui embaixo, né? Passou de 6 meses, depois passou de 1 ano, depois passou de 1 ano e meio, depois passou de 2 anos. Você, à medida que o tempo vai passando, o imposto de renda vai caindo. Então, assim, tenho minha reserva. Não estou precisando da reserva. Quanto mais o tempo está passando, menos o imposto vai ser quando você resgatar. Então, de repente, assim, eu vou mexer na minha reserva para alguma coisa, você pensa, mas 2 mesezinhos, o imposto ainda cai, não vou mexer agora não. Então, só para você ter uma noção também, né, de como é essa evolução desse desconto de imposto de renda, tá? Bom, e aqui, por fim, quais são as taxas cobradas? A poupança não tem nenhuma taxa, o Tesouro Selic vai ter uma taxa de custódia de 0,20, 0,2% ao ano em valores acima de 10 mil. O que é isso? O Tesouro Selic já teve taxas no passado,
mas depois, para estimular esse empréstimo para o governo, foi se liberando essas taxas. E aí hoje, você só paga a taxa se você tiver mais de 10 mil no Tesouro, você vai pagar 0,2% em cima do valor que excede 10 mil ao ano. Então, assim, eu tenho 11 mil. Aí calcula 0,2% de mil, vai ser o valor que você vai pagar de taxa no ano, tá? Então, o ideal é que você tenha no seu Tesouro Selic até no máximo 10 mil. Ah, Lu, mas e se eu botar 10 mil e render já acima de 10 mil? Sim. Então, assim, 5 mil, 6 mil, 7 mil e o resto da sua reserva de segurança num CDB. Vou te mostrar na prática como você faz isso. E o CDB não tem nenhuma taxa. Então, assim, Tesouro Selic e CDB são melhores do que a poupança, tão seguros ou mais seguros que, rendem mais e você pode resgatar todo dia porque rende todo dia. Então não tem por que ficar na poupança. Então olha só, vamos ver esse passo a passo para começar e ver o seu dinheiro render mais do que a poupança? Bom, a gente já viu um pouco disso na aula 1. Eu estou mergulhando um pouco mais nessa blindagem financeira, tá? Então, ó, passo 1, abrir conta na corretora. Então você vai escolher a sua corretora. Se for um banco médio que você já tem conta, praticamente já vai estar aberto. Se for uma corretora independente, você tem que ir lá clicar em abrir conta, como a gente viu na aula 1. Você vai abrir conta na corretora. Passo 2, você vai escolher o investimento. Então, já escolhemos aqui o investimento da sua reserva. Tesouro Selic e ou CDB a partir de 100% do CDI e liquidez diária. Segura aí que eu vou entrar mais no detalhe disso aqui. E aí, passo 3, vou transferir o dinheiro, seja do banco que eu tenho conta para a corretora, faço um Pix para a corretora, tem corretoras que já recebem dessa forma, ou então eu vou, se eu já tenho dinheiro no banco, eu tenho Banco Inter, C6, BTG, né? Eu já tenho banco digital e eu quero investir através da corretora daquele banco digital, o dinheiro já está ali, então não preciso nem transferir, tá? Então, transferir o dinheiro e fazer o investimento. E aí, olha um ponto importante. Você vai precisar, então, definir o total da sua reserva. Como que você define o total da sua reserva? Você vai fazer de 3 a 12 meses da sua fotografia financeira. Quem não é aluno ou aluna do Domine Suas Finanças, talvez não saiba que fotografia financeira é uma foto do dinheiro que você precisa no mês. Se eu somar tudo que eu preciso, né, no mês, tudo que eu pago, tudo que eu uso dinheiro, tudo, tá? Não é só as contas básicas, não. Lazer, a manicure, tudo aquilo que você precisa usar de dinheiro no mês. Se eu somo tudo e dá, por exemplo, 3 mil, todo mês eu preciso usar 3 mil reais para eu pagar as minhas coisas. Então, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 12, 36. Então, você vai definir, a sua reserva vai ser de 9 a 36 mil. Quantas vezes o seu mês você gostaria de reservar? Para quê, Lu? Para uma emergência, ou porque eu posso ficar sem cliente, ou porque eu posso ficar sem salário, ou porque eu posso ser demitido, ou porque pode acontecer alguma coisa com os meus filhos, com a minha família, e que, sei lá, o seguro de saúde, o seguro do carro não seja o suficiente para cobrir. Então, assim, um dinheiro que seja a minha blindagem mesmo, proteção, né? Então, esse dinheiro, me blinda de problemas. Então, assim, eu posso escolher 3 vezes a minha fotografia, 4, 5, 6, 10, 12, você quem vai definir. Então define agora esse número. Qual é o número da sua blindagem? Qual é o número da sua proteção? Que você olharia num separadinho e ia pensar assim, tô tranquila, posso trocar minha vida, posso trabalhar, posso investir em outras coisas, né? E de repente investir buscando mais rentabilidade, menos certeza, porque qualquer coisa tem aquele dinheiro ali. Qual é esse número? Então esse é o passo 1, define esse número. Depois você vai pegar esse número e você vai dividir. Divide entre duas coisas, não precisa ser dividido entre 2. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você vai dividir entre duas coisas, que é o tesouro e o CDB. Vamos supor que o valor da sua reserva deu, sei lá, 30 mil. Se eu tivesse 30 mil separado, eu ficava bem tranquila. Tá, se eu dividir em 2, dá 15 mil para um, 15 mil para o outro. Mas lembra que acima de 10 mil tem taxa no tesouro? Então eu não vou dividir em 2. Eu vou dividir de uma maneira que eu ponha um pouco no tesouro e um pouco no CDB. Mas por que, Lu? Por que eu não posso botar tudo no tesouro? Porque se passar de 10 mil vai ter taxa. Se não passar, também tem problema? Não, tá tudo bem botar tudo no tesouro, tá tudo bem. Mas por que eu sugiro separar entre duas coisas? Porque de repente você vai no site do tesouro no dia que você precisa do dinheiro, sabe-se lá se o site do tesouro tá fora do ar na hora que você precisa resgatar o dinheiro e fica fora do ar o dia inteiro. Lu, isso é normal acontecer? Não. Mas lembra que quando a gente conhece riscos, a gente se protege dos riscos e aí a gente não sente medo. Eu não tenho medo de não conseguir acessar minha reserva de segurança porque ela não está só no tesouro. Assim como ela não está só no CDB. Porque se eu botar só no CDB e o banco falir,
Ué, Lu, mas você falou que tinha um FGC que cobre até R$ 250 mil. Mas não é na hora. Não ligo para o FGC e falo, oi, deposita minha conta. Não, pode levar 45 a 60 dias. O FGC faz a lista de todo mundo que tinha dinheiro, vai lá, confere com o banco, aí transfere, enfim, dá aí uma média de uns 45 dias. Mas eu precisava do dinheiro e aí vou esperar 45 dias. Então, esses são riscos de crédito, né? Do banco falir é um risco de crédito. Risco operacional, do site estar fora do ar é um risco operacional. Então, quando eu conheço os riscos, eu me protejo dos riscos, eu não tenho medo de precisar do meu dinheiro e não ter o meu dinheiro, né, acessível. E aí eu boto uma parte no tesouro, porque se de repente acontecer alguma coisa, um risco operacional aqui, aí eu tenho o CDB. E se de repente eu não tenho o CDB, porque o site também está fora do ar, eu tenho tesouro. Agora, se os dois saírem do ar, aí, né? Então, assim, eu consigo ir me protegendo. Qual é a probabilidade dos dois estarem fora do ar? Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca nem vi o site do Tesouro estar fora do ar a ponto de eu não conseguir resgatar meu dinheiro. Então, a minha sugestão é que você divida entre os dois de uma forma que tenha menos de 10 mil no Tesouro e o resto num CDB, que rende pelo menos 100% de CDI. Pode, por exemplo, dividir em 3 partes e definir que uma parte vai para o Tesouro Selic, desde que seja menos de 10 mil, e 2 partes para um CDB. Então, é dessa forma que você vai fazer a sua reserva. Então, você vai lá, é 30 mil. Vou botar 8 mil no Tesouro Selic e 22 mil no CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI. Tá pronto, tá feito a sua reserva. E essa é a sua blindagem patrimonial. E aí, ó, sabe que você recebeu o tutorial para fazer seus primeiros investimentos. Inclusive, ó, aqui embaixo tá o passo a passo, tá? Aqui embaixo tá o link para a biblioteca onde você baixa o passo a passo. E aí tem lá, tela por tela. Clique em investir, clique em tesouro direto, escolhe o título, vai lá e diz qual é o que você quer. Sempre um número quebradinho, que não é você que decide. Aí você pode aumentar, né? Clicando no maisinho. Toda corretora é praticamente igual. Eu escolho, gente, isso é um ponto para você saber. Eu escolho colocar nos manuais o Banco Inter, a corretora XP, porque são exemplos, para mim, bons exemplos. O Banco Inter, muita gente tem conta no Inter, é muito fácil investir no Inter. É um banco com bom rating, assim, uma boa segurança. Eu já tive problemas de atendimento no Inter, já tive uma confusão num cartão de crédito meu. Então, assim, eu não sou patrocinada pelo Inter, não morro de amores pelo Inter, mas acho ok investir através do Inter, acho ok investir através da XP. Então, é por isso que eu coloco esses exemplos, tá? Mas eu não ganho um centavo de banco nenhum. Pelo contrário, já recusei, inclusive, patrocínio, porque eu quero poder ser bem livre. Né? Para mim, valor de integridade e liberdade é bem alto para eu poder dizer o que eu penso aqui de cada um desses bancos. Então, eu botei o passo a passo lá, onde você clica. O passo a passo para transferir o dinheiro e investir em Tesouro Selic é praticamente o mesmo em qualquer site ou aplicativo de corretoras, é sempre muito parecido. Se de repente você tem em outro banco, em outra corretora, vai procurando os mesmos botõezinhos que eu estou mostrando que você vai encontrar. E um CDB de liquidez diária que rende 100% de CDI. Tem no Inter, tem no Banco Sofisa, tem no C6 Bank, tem no BTG Pactual. Inclusive, C6 Bank, Sofisa e BTG é mais que 100%, tá? Eu botei no manual o exemplo do Inter, que é 100%, mas o passo a passo é praticamente o mesmo. E tanto no Inter quanto no Sofisa você começa com R$1, no BTG, se não me engano, é R$50, no C6 Bank, se não me engano, é R$20, tá? Então todo o passo a passo está lá no seu manual, tá? Então, chegando aqui, a gente fechou essa etapa da blindagem financeira. Como eu falei para você, a gente sempre vai estar retornando em fundamentos de segurança. O trilema, por exemplo, é um fundamento de segurança. Mas a blindagem financeira, ela tem a ver com a construção da sua reserva. Você agora já sabe o que é uma reserva no detalhe, o cálculo para dividir em Tesouro Selic, em CDB, todos os detalhes, tá bem? Então, a gente aqui vai fazer um avanço. Vamos para cima dessa escalada? Vamos? Pega aí todo o equipamento de segurança e vamos fazer um avanço. E a gente vai agora para uma próxima etapa. Essa próxima etapa, a gente vai começar a trabalhar objetivos intermediários e a gente vai em breve ver aumento de rentabilidade. Então, a gente vai começar a conversar sobre isso. Como é que a gente pode ter mais rentabilidade? Falei aqui de como que a gente pode ter mais rentabilidade do que na poupança, com segurança, para fazer nossa blindagem financeira. Mas como é que eu posso ter ainda mais rentabilidade do que Tesouro Selic e CDB? Será que tem como? Claro que tem como. Afinal, nesse trilema, Selic, né, Tesouro Selic e um CDB de liquidez diária que rende 100% de CDI, a gente está priorizando a certeza, a segurança e a liquidez. Ou seja, nem estamos pegando rentabilidade. Então, tem como pegar rentabilidade? Tem como ter mais rentabilidade? Sim, a gente vai abrir mão de alguma coisa aqui. Vamos ver, então, como é que a gente faz isso? Então, vamos embora. Para você entender como ter mais rentabilidade, eu vou te contar uma história.
Bom, isso daqui sou eu e meu respectivo. A gente estava remando em Paraty, no Saco de Mamanguá. Meu respectivo não autorizou a imagem dele nas redes sociais, por isso que ele tá desse jeito. Ele não gosta de aparecer. Ele é tímido. Eu falei, posso botar uma foto sua no curso? Pode, mas não quero aparecer. Então tá bom. Então é assim ele vai aparecer. A gente tava fazendo uma remada aí e eu lembro nesse dia, eu tava conversando com ele e ele falou assim: "Ah, você sabe, vamos, a gente vai ter que entrar numa enseada". Aí ele falou: "Sabe como fazer pra gente manobrar pra entrar lá, né?" Falei: "Sei, claro que sei. A gente tinha que dar um giro, né, e depois entrar numa coisa fininha". Eu falei: "Claro que sei". E aí eu fui ajudando ele. Então como é que eu fazia para conseguir direcionar o barco? Se eu remasse sempre para esse lado aqui, o que que acontecia com o barco? Ó, o barco ia girando, né? Porque eu estou fazendo força para um lado só. Aí quando eu queria virar na outra enseadinha, aí o que eu tinha que fazer? Bastante para esse lado aqui, que aí eu ia virando para esse lado. Se eu quisesse ir em linha reta, a gente tinha que fazer uma e duas, uma e duas, e junto, né? Não dava para cada um fazer uma coisa, tinha que fazer para força igual. Então vai para um lado, vai para o outro. Então o equilíbrio me faz avançar, esse equilíbrio, né, da remada me faz avançar em linha reta. Se eu viro, eu começo a fazer curva. Mas você já pensou o que que aconteceria se eu ficasse fazendo curva, fazendo curva, fazendo curva? Eu ia ficar, né, em círculos. Então, se eu fico só para um lado, eu giro em círculo. Se eu giro um pouco para um lado, um pouco para o outro, eu avanço em linha reta. E se eu for com segurança, eu avanço rápido. Não sei se você já remou, mas é isso que acontece. Lu, que papo é esse? O que isso tem a ver aqui com os meus investimentos? Vou te explicar. Olha só. Lembra que o mundo complexo dos investimentos se divide em dois mundos? Renda fixa e renda variável, né? Vamos supor que eu fique remando para um lado, né, da renda fixa. Se eu remar só para o lado da renda fixa, o que que vai acontecer? Vou remar para o lado da renda fixa, ó, tô remando só para um lado. Eu vou ficar aqui, ó, girando ali, né? Mas vamos supor que eu resolva remar para o da renda variável também. Mas não é só para o da renda variável, porque se eu remar só para o da renda variável, eu também, ó, vou ficar em círculos sem sair do lugar, né? Então, se eu quero sair do lugar e ir em frente, avançar, eu vou com segurança remar de um lado e remar do outro. Então eu preciso remar dos dois lados. Você agora já sabe remar do lado da renda fixa, não tá com segurança aí na renda fixa? Não tá? Ah, mas e os outros títulos? Não conheço. Não, tudo bem. Mas a blindagem financeira é o primeiro passo. Esse daí você já sabe. A gente depois vai começar a ver os outros, mas esse, ó, tá seguro. Mas se você ficar só para um lado, ó, vai ficar girando, girando, girando e não vai sair do lugar. Então vamos dar uma remadinha para o outro lado? Bora dar uma remadinha aqui para o lado das ações? Então vamos, a gente precisa remar para os dois lados. Então a gente agora vai entender como dar uma remadinha com segurança para o lado da renda variável, tá bem? Como é que a gente começa na renda variável com mais segurança? De novo, a gente está remando o início, começando a remar na renda fixa, mas com bastante segurança. Eu quero que você comece a remar na renda variável. É o início, mas é com bastante segurança. Como é que a gente vai fazer isso? Investindo em ações? Será que é seguro? Deixa eu te mostrar. Você já ouviu falar em Ibovespa? E você já ouviu falar em Bovespa? Qual que tá certo? Ibovespa ou Bovespa? Fala em voz alta aí. Qual que você acha que tá certo? Ibovespa ou Bovespa? Fala, 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 não ouvi. Ibovespa ou Bovespa? Então vou te dizer uma coisa. Quem disse que é o Ibovespa, acertou. Quem disse que é o Bovespa, acertou também, porque tem as duas coisas, são duas coisas completamente diferentes. Deixa eu te explicar. A Bovespa, e eu vou falar a Bovespa porque é a bolsa, a B3. Antigamente, a bolsa, o lugar onde que serve de custodiante e de organizador, vou chamar assim, sem comprometimento aí com os nomes certinhos, mas para você entender, quem toma conta ali de tudo que está acontecendo na bolsa, a ação na bolsa, né, a empresa, né, que abriu o capital na bolsa, quem permite que essa empresa vá parar na bolsa é a própria bolsa, né, que é como se ela abrisse portas e dissesse, você quer virar uma empresa em que as pessoas podem investir em vocês? Então abre seu capital aqui na bolsa, é assim que se fala, ou seja, vem aqui, né, e se disponibiliza a ser uma empresa de capital aberto, onde as pessoas podem comprar um pedacinho seu. Isso acontece na Bolsa Brasileira, que já foi chamada de Bovespa no passado, né, depois foi chamada de BMF Bovespa, e depois virou a B3. B3, né, porque era B de BMF, B de Bovespa e um outro B, que agora eu não estou me lembrando o que é, mas é B é o cubo, né, B3, porque eram três Bs. Então a Bovespa
é a bolsa, é a B3. É para onde as empresas vão. Lembra na aula 1 que estava eu e uns engravatados apertando assim, tocando uma campainha? Então, aquela campainha da Bovespa, quando uma empresa ela abre capital na Bovespa, tem um ritual, uma apresentação, e aí os donos da empresa vão lá e tocam o botãozinho. Eu estava ali representando a minha chefe que estava de licença maternidade, por isso eu tenho naquela foto. Mas a Bovespa é aquele lugar, mas é essa instituição que promove que as empresas possam abrir seu capital e os outros investidores investirem nessa empresa. Então, quem falou Bovespa está certo. Agora, existe uma outra coisa chamada Ibovespa. Lembra que eu falei agora há pouco que CDI é porque indica, como se tivesse um izinho ali de índice, né? Ibovespa é I de índice. A Bovespa tem as ações. E aí, são muitas ações. 90 e poucos, talvez agora? Não sei de cabeça o número exato, esse número muda. Mas o Ibovespa é um índice que representa a média do quanto subiu e desceu, é a média da performance das principais ações. Então, olha só, deixa eu compartilhar aqui na tela com você. Olha só, essas daqui são algumas das empresas que têm ações na bolsa. Todas elas. E olha que legal, de repente algumas delas você é até consumidor. De repente algumas delas você já até trabalhou. Ou algumas delas você até mandou currículo e tentou trabalhar. Mas investir você não investe. Não é engraçado isso? Só uma reflexão rápida aqui. A gente compra com essas empresas, ou seja, a gente dá nosso dinheiro na empresa, que a gente acredita, sei lá, que o produto é bom. A gente manda o currículo para a empresa, porque a gente quer trabalhar lá, porque a gente acredita que a empresa tem futuro e vai me pagar meu salário. E por que raios eu não quero ser sócia se o produto é bom e se a empresa tem futuro? Engraçado isso, né? Guarda essa reflexão aí com você. Bom, e aí, todas essas empresas aqui, e muito mais do que elas estão na Bovespa. Então, a gente pode ser sócio dessas empresas e de muito mais. Só que tem algumas que têm maior volume de negociação, são consideradas empresas principais. Por exemplo, essas aqui. Eu marquei algumas das principais, tá? Não são só essas. O Ibovespa, ele é um índice que representa a média do quanto subiu ou desceu a cotação das principais. Vou falar de novo, calma aí, não se assuste. Calma, calma, lembra? Calma, consistência e clareza. Vou ser mais clara. O Ibovespa é assim, vamos supor que a Ambev subiu 3, que a Vale subiu 4, que a Suzano caiu 1. Num dia, por exemplo. Aí o William Bonner vai para o Jornal Nacional e fala assim, o índice Bovespa hoje fechou em alta de 3%. Significa que na matemática, se pegar o quanto subiu aqui, o quanto desceu, fizer a conta, na média, subiu 3%, por exemplo. Significa, a interpretação disso é que assim, poxa, então as principais empresas do país hoje tiveram uma boa performance, no mês tiveram uma boa performance, no ano tiveram uma boa performance, ou as principais bolsas do país no ano inteiro, em todos os meses, estão com uma performance ruim. Percebe que isso diz um pouco sobre a economia do país? Pois é, então o Ibovespa é um índice que representa o quanto as principais empresas da Bovespa performaram, né? Se estão indo bem, se estão indo mal. E o Ibovespa, ele traz uma percepção da nossa economia. Então, né, tanto Bovespa quanto Ibovespa, isso está certo, só que significam coisas completamente diferentes. Agora há pouco eu brinquei com você, né, com essa história da gente ser cliente, da gente ser consumidor, das vezes a gente mandar currículo, mas a gente não investe. Vamos supor, por exemplo, a Via Varejo é uma rede de lojas que tem, por exemplo, Casas Bahia. Então talvez você conheça alguém, ou você, sei lá, já tenha mandado um currículo para Casas Bahia, e já tenha comprado na Casas Bahia, mas você não investe na Casas Bahia. E de repente você pensa, poxa, eu não sabia que Via Varejo é Casas Bahia. Então seria interessante ser sócio da Casas Bahia, ou ser sócio de um banco, né? O banco está sempre com dinheiro, então você é sócio do banco, pelo menos agora eu vou ganhar dinheiro junto com eles. Pois é. Aí você decide colocar seu dinheiro na Via Varejo, nesse vermelhinho aqui e nesse laranjinho aqui, nesses dois bancos. Beleza, aí você decidiu colocar dinheiro lá. E por um acaso você não estudou direito a expectativa de crescimento da empresa, aconteceu alguma coisa na economia que impactou muito os bancos, e aí você deu o azar, como se investir em ações dependesse disso, não depende, tá? Mas você deu o azar de tanto a Casas Bahia e esses dois bancos, das ações caírem logo no mês que você investiu. E aí você fica com medo e tira o dinheiro. Bom, tá certo, se a gente fizer uma análise, a gente vai conseguir perceber que você tomou várias decisões erradas. Primeiro que investiu sem conhecer, de fato,
o histórico e as perspectivas da empresa. Você investiu num curtíssimo prazo, porque investimento em ações, o ideal é que você invista no longo prazo, né? A gente lembra daquela nossa análise de quando você está participando ou emprestando. Participando, você não vai participar por um mês só, você vai ser sócio, é sócio por anos. Né? E se você fizer algumas análises, a gente vai ver isso mais para frente, algumas análises do Ibovespa, em 10 anos, se você investir durante 10 anos, a tendência é que você tenha sempre resultados positivos. Mas quando você escolhe uma ação assim, você está concentrando muito o seu risco. O risco de mercado é muito alto, porque olha só, se você botar dinheiro na Via Varejo, na Localiza e no Banco Inter, você escolheu 3 ações. Uma de consumo, né, 2 aí ligada a varejo, uma ligada a bancos, e aí você não está diversificando muito. Então pode acontecer de justamente essas, por mais que você tenha estudado, por mais que tenha investido para longo prazo, de repente as ações não irem bem por alguma questão de mercado. E você estava muito concentrado ali. Então, você já ouviu falar, né? A gente não coloca todos os ovos numa mesma cesta, a gente tem que diversificar, não pode ficar tão concentrado. Ah, tá, então vai ser Localiza, Redditor, Inter, Via Varejo, um banco e Ambev. E, sei lá, dessas 6, 5 vão mal. Caramba, o que eu faço? Você já pensou que seria uma boa se você pudesse investir em todas elas, que assim você estaria diversificando bem, né? Só que olha só, se você for investir em todas elas, vamos supor que você tenha 10 mil. Ah, eu tenho 10 mil para investir em ações. E aí tem 20 ações, eu vou botar R$ 500 em cada uma, e se subir, uma sobe, a outra desce, e aí eu vou ter uma rentabilidade pequena se eu considerar tamanha diversificação. Então, para diversificar, então eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ser um investidor muito rico para diversificar tanto. Ah, então ações não é para mim. Mas olha só, tem um jeito de você investir de forma bem diversificada, de forma que você não precise de muito dinheiro, que se uma subir, a outra descer, você pode ficar ali na média. Sabe como? Já pensou se seria bom que você pudesse investir no Ibovespa? Ou seja, você investiria na média. Isso te deixa a sua rentabilidade de uma forma mais equilibrada. Isso daria menos volatilidade. Sabe o que é volatilidade? Volatilidade é quando a gente olha um gráfico e vê o sobe e desce de uma ação. A ação da Americanas, por exemplo, quando teve aquela confusão, né, toda da Americanas, que foi muito noticiada, ela caiu muito. Aí depois ela se recuperou um pouco, aí ela caiu de novo. A empresa, por exemplo, uma Magalu, ela também teve uma alta muito grande, depois uma queda muito grande. Essa diferença brusca assim, no gráfico chama volatilidade, alta volatilidade. Então as ações, de modo geral, têm volatilidade. Só que algumas mais que as outras, algumas de alguns mercados mais que as outras, e às vezes o nosso coraçãozinho não aguenta tamanha volatilidade, a gente fica com medo, vai lá e tira o dinheiro justo quando caiu, quando de repente poderia se recuperar. Então é muito ruim a gente investir em ações assim, apostando numa ação, tendo que sofrer a volatilidade de uma ação. Agora, se eu pudesse investir na média, se eu pudesse investir no Ibovespa, que é a média, você nunca vai ver um Ibovespa dar alta de 45% no dia, nem queda de 32% no dia, porque ela não tem essa alta volatilidade. Uma ação pode acontecer isso. Uma ação pode ter um ganho gigante, mas ter uma perda gigante. Agora, Ibovespa é a média. Na média, a volatilidade é menor. Mas, Lu, não é ruim, então, ficar só na média, investir no Ibovespa e ficar na média? Não, não é ruim, porque o Ibovespa, ele representa a economia. E uma economia de um país sempre cresce. Deixa eu te mostrar uma coisa. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa nos últimos 10 anos. E aqui o gráfico do Ibovespa nos últimos 20 anos. Você consegue reparar que ele está sempre numa tendência de alta? Ele está sempre subindo? Então, é porque no longo prazo, mesmo que tenha essas quedinhas que a gente viu, nesses risquinhos do gráfico, significa que ele está subindo. Então, quanto maior o período que eu pego, mais as chances de eu ver esse gráfico subindo. E se meu dinheiro está ali, ele está acompanhando essa subida, porque o Ibovespa representa a economia do país. E uma economia de um país tende a estar sempre crescendo. Pode ter altos e baixos, mas tende a estar sempre crescendo. Então, que beleza, Lu! Então, você está me dizendo que eu posso investir no Ibovespa, ou seja, investir em várias ações ao mesmo tempo, como se estivesse investindo numa única coisa, sem precisar ter mó dinheirama para botar em todas as ações, porque no Ibovespa eu posso começar com uns cento e poucos reais, né, dependendo aí de como está o Ibovespa hoje, do mercado hoje, e aí eu começo com pouco dinheiro.
Mas eu tenho uma má notícia. Não tem como investir no Ibovespa. Como assim, Lu? Tu tá aqui me enrolando esse tempo todo? Eu tava achando que você ia me dizer para investir no Ibovespa, nessa forma, né, segura de investir em ações? Mas não é no Ibovespa. Existe uma coisa que se chama ETF, Electronic Trading Funds, mas ETF significa fundos de índice. Fundos de índice. O Ibovespa é um índice. Então, tem ali um ETF, um fundo de índice, que você pode investir nesse fundo de índice como se você estivesse investindo no Ibovespa. Então, o ETF, ele representa esse investimento no índice. Então, investir em ETF que represente o Ibovespa é basicamente investir no Ibovespa. Vamos seguir que isso vai ficar mais claro para você. Olha só. O ETF é um fundo de investimento. Um fundo de investimento é onde as pessoas colocam o dinheiro e um gestor responsável por aquele fundo, ele busca imitar um índice. Tem vários outros índices. O índice que você conheceu agora é o Ibovespa. Então, para você investir no ETF, é igual investir numa ação. Você usa o mesmo sistema que todo mundo usa para comprar uma ação, só que ao invés de comprar uma ação, você compra um ETF. O nome desse sistema é Home Broker. Home Broker, esse é o nome do sistema. O ETF vai ser uma sigla igual a uma ação. Quando você investe em ação, normalmente são 4 letras e um número. O ETF também vai ser 4 letras e um número, igualzinho uma ação. Então, investir num ETF é como investir numa ação que representa várias ações, de uma forma diversificada, de uma forma que você possa investir com menos dinheiro. Deixa eu te mostrar mais detalhes sobre isso. Existem 4 ETFs do Ibovespa e com menor risco de liquidez é o BOVA11. Anota aí, BOVA11. Vantagens de investir no ETF do Ibovespa ao invés de escolher uma ação. Você vai investir com menos dinheiro em mais ações, porque você investe numa coisa só que representa várias, ao invés de botar um dinheirinho em cada ação e precisar de muito dinheiro. Você vai ter mais diversificação, portanto, mais segurança. Vai ser fácil e acessível, você não tem que ficar escolhendo várias ações e um a um, você vai investir em uma única coisa. E tem menos sobe e desce do gráfico, ou seja, no longo prazo tem um sobe e menos volatilidade, que é esse sobe e desce, porque a gente está sempre vendo a média é de menos volatilidade. As desvantagens. Bom, a desvantagem é que é uma rentabilidade média, então você não vai ver o Ibovespa subir pra caramba, nem cair pra caramba, é uma rentabilidade média. Tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano, no caso do BOVA11, né? Tem alguns que tem mais, tem alguns que tem menos, mas o BOVA11 é o melhor por ter mais liquidez, né? É liquidez que eu digo que ser mais fácil você conseguir vender quando você quiser vender e transformar em dinheiro, né? E não tem isenção de imposto de renda, porque quando você investe em ações, se você tiver menos de 20 mil reais investido em ações, você não tem nenhum desconto de imposto de renda quando você decide vender a ação. No caso de ETF, não tem essa isenção, tem 15% sobre o lucro. Mas ainda assim, é aquela questão, é o preço por você ter mais segurança. Então, como é que você investe num ETF de BOVA11? Muito simples. Você vai lá no seu aplicativo da corretora, você vai clicar em investir, você vai procurar o mesmo sistema para ações. No Inter tem um botãozinho chamado Ações Brasil. Aí você vai estar abrindo o Home Broker, que é onde você escreve o ticker da ação. No caso, não é uma ação, é um ETF. Então você vai escrever BOVA11 para você procurar. Você vai lá em campo de busca, BOVA11. Aí você vai encontrar, no dia que eu dei o print, estava 102. Você hoje pode ir aí no Google e pesquisar assim, preço BOVA11. Você vai ver no Google aí quanto que ele está custando, 100 e alguma coisa. No dia que eu fiz o print estava 102. Imagino que esteja mais agora. Aí você vai clicar aqui, vai selecionar quantas cotas você quer comprar. Você quer comprar uma, você quer comprar mais de uma, né? 102 é uma, 2 vezes 102 é 2 e assim por diante, ou 2 vezes o preço que está agora. Aí você vai clicar em comprar, depois você vai colocar a sua assinatura digital, sua senha e vai aceitar e pronto. A partir daquele momento você vai ter um pouquinho de dinheiro num volume gigante de ações, é como se fosse isso, porque você vai ter comprado um ETF. Lembrando que esse passo a passo está no seu tutorial para você fazer os seus primeiros investimentos. Então, olha só, qual é a grande vantagem do ETF? É você começar a dar uma remadinha com segurança na renda variável.
Um ETF também tem volatilidade. Então você pode acabar comprando um ETF hoje e amanhã ele está valendo menos. E depois ele valer menos. Porque a gente não está falando de comprar um ETF para vender daqui a 5 dias, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Quando a gente investe em renda variável, a gente está participando. O que você imagina? Quando você vai participar para colher frutos de lucro junto com uma empresa, no caso do ETF, você vai colher junto com várias empresas. O que seria um mínimo interessante? Eu não penso em menos de 3 anos. Ideal, 5. Melhor dos mundos, 10. Então é o dinheiro que é lá para sua liberdade financeira. Então essa remadinha que a gente começa a fazer na renda variável é para você começar a construir sua liberdade financeira. E observar e começar a perder o medo. R$ 100, o seu dinheiro não vai sumir. Não vai sumir. Ele pode baixar um pouquinho nos primeiros dias, dependendo da performance do Ibovespa, mas olha que legal você fazer isso e começar a assistir o telejornal. E quanto que o Ibovespa fechou hoje? Olha que gostosa essa vida de investidor, de investidora. Como você vai ter mudado a sua vida. Como você vai se sentir começando a construir sua liberdade. Mesmo que tenha uma volatilidade, mesmo que tenha uma queda, você já vai começar a entender. Por que aconteceu isso? Por que a performance do Ibovespa hoje foi ruim? Ou nesse mês foi ruim? Você começar a associar isso às questões de mercado e começar a entender os riscos de mercado. Então você vai estar dando uma remadinha na renda fixa, na sua blindagem, e uma outra remadinha na renda variável, com segurança, experimentando, conhecendo. E aí, o que você está achando? Está curtindo? Bom, né? Bom saber que a gente está evoluindo, avançando. Bom, para te lembrar que todo o material fica disponível na Biblioteca Investindo Sem Medo. Tá aqui embaixo, tem o botão para você entrar no grupo de WhatsApp e a gente te avisar das próximas aulas do plantão. Aqui embaixo tem o botão também para você baixar seu material na biblioteca. E olha só, a gente então está tratando fundamentos de segurança, a gente tratou a blindagem financeira, e isso que você aprendeu hoje vai começar a ajudar a gente a trabalhar objetivos intermediários. E os objetivos intermediários a gente vai ver no início da aula 3. E além dos objetivos intermediários, a gente vai ver também na aula 3 como que a gente começa a ter a renda progressiva e como que a gente constrói a nossa pizza dos investimentos. E a gente vai estar, então, subindo nessa escalada, tá bem? Tem muita coisa pra gente ver, tem muita coisa que talvez a gente não tenha entrado no total detalhe aqui, porque tem aquilo que você precisa saber agora, então você precisa saber o que você tem que saber agora, beleza? Então a gente está indo naquilo que você precisa saber agora, tá? E a gente está indo sempre com muita clareza, com calma. Eu sei que no início da aula hoje você deve ter ficado assim, mas isso ela já falou, mas isso ela já falou. A questão é que você precisa ter calma e precisa ter consistência. Tem coisas que precisam ser vistas mais de uma vez, tem coisas que você precisa exercitar, praticar, e você precisa ter consistência em vir para a próxima aula, tudo bem? Posso contar com você aqui na próxima aula? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na nossa agenda para a gente ver então o que a gente ainda tem. Essa aula está sendo liberada, essa que você acabou de assistir, foi liberada na quarta, 9 horas da manhã. Então, na quinta, 8 da noite, tem o plantão de dúvidas ao vivo. Para você participar, você precisa receber o link. Para você receber o link, você precisa estar na nossa comunidade no WhatsApp. Clica aqui embaixo e entra na comunidade para pegar esse link, tá bem? E sexta-feira, às 9 da manhã, vai ser liberada a aula 3. Você pode assistir às 9 da manhã ou pode assistir no horário que for mais adequado para você. Mas olha só, lembra da importância da consistência. Você está construindo o seu futuro, sua liberdade financeira. Não dá para você parar aqui. Eu sei que é bastante coisa, mas não dá para você abandonar esse curso no meio do caminho, tá bem? A gente ainda tem uma etapa super importante. E pense em todas as vezes que na sua vida você deixou alguma coisa no meio do caminho. Tá na hora de você mudar esse comportamento de não ir até o final com as coisas que você se propõe a fazer e principalmente naquelas coisas importantes para você. E nada pode ser mais importante do que cuidar do seu futuro e da sua liberdade financeira. Concorda? Pois é. Bom, então, aula 3 vai ser liberada na sexta-feira. Caso você esteja vendo todas essas aulas depois da sexta-feira, saiba que elas ficam disponíveis até o dia 1º, às 23h59, tá bem? Ó, olha só, não acabamos não. Eu queria também saber a sua opinião, o que você achou dessa aula, o quanto você evoluiu. Se você tem dúvida, traga as dúvidas para o plantão, mas se você tem algo para me contar, se você quer muito dividir comigo como está sendo essa jornada, como está sendo aí subir esses degraus aí dessa escalada, eu, de novo, postei lá no Instagram uma foto, né, do convite da aula 2. É só você dar uma olhada aqui e tá aparecendo aqui do lado, em algum lugar. Vai lá no Instagram agora, procura esse post e aí você me diz lá como é que foi a aula 2 para você, como é que está sendo esse curso. É um jeito da gente conversar, de você me dar seu retorno, se você está curtindo. Eu estou curtindo muito fazer esse curso para você. Estou muito feliz de estar aqui
Então espero seu comentário lá e espero você na aula 3. Até lá!